pequena revisão aí para a prova, para que vocês estejam preparados aí para a prova da semana que vem, sendo que a prova ela vai ser realizada no dia 18, né? Eu estarei na sala às 19 horas e vou permanecer em sala até às 19h30 para tirar as dúvidas de acesso, né, se vocês tiverem qualquer problema. Lembrando que a prova ela vai estar na unidade 1, seção 1. Então vai ter lá o link da prova. A prova ela consiste de 16 questões, sendo todas elas alternativas, e as questões elas valem 250 pontos, multiplicado por 16, a gente chega nos 4.000 pontos. E aí, então, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, vocês se comuniquem comigo para que a gente possa tirar essas dúvidas e que vocês possam realizar a prova aí sem problema algum. O que eu vou pedir para vocês? É para que vocês estudem aí a unidade 3 e a unidade 4 do AVA. Realizem os exercícios dessa unidade e estudem em cima desse material. Assistam também as videoaulas que eu disponibilizei, todas as aulas ao vivo, para que vocês possam ir bem aí na prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 7 exercícios que eu havia imaginado passar para vocês, e para que a gente possa fazer a correção e para que vocês estudem aí na prova. Então, a primeira pergunta é: na modelagem orientada a objetos, existem 3 tipos de relacionamento. São eles: que representam relacionamentos de dependência entre as classes. 2. Que relacionam classes gerais e específicas. 3. Que representam relacionamentos estruturais entre objetos. Quais são esses 3 tipos, respectivamente? Então, multiplicação, generalização e associações. B. Dependência, generalizações e associações. C. Multiplicação, classificação e associações. D. Classificação, generalização e associações. Alternativa E. Dependência, multiplicação e associações. A alternativa correta desta questão é a alternativa B de bola. E a resposta é dependência, generalizações e associações. Ok? Então, essa é a nossa primeira pergunta aí da nossa revisão. A segunda pergunta é o seguinte: o diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete as lacunas a seguir. Classes são blocos de construção mais importantes em sistemas orientados a objetos. Uma classe representa um conjunto de objetos que possuem atributos e operações semelhantes. As classes são utilizadas para obter o vocabulário do sistema em desenvolvimento, podendo incluir abstrações que são parte do domínio do problema, assim como as classes que fazem uma implementação. Então, a resposta correta aí seria a alternativa C de casa: objetos, atributos, classes e implementação. Vou ler novamente a frase para que vocês registrem. O diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete as lacunas a seguir. Classes são
blocos de construção mais importantes em sistemas orientados a objetos. Uma classe apresenta um conjunto de objetos que possuem atributos e operações semelhantes. As classes são utilizadas para obter o vocabulário do sistema em desenvolvimento, podendo incluir abstração, que são parte do domínio do problema, assim como as classes que fazem uma implementação. Ok? O diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete as lacunas. Os diagramas de classes apresentam os atributos e as funcionalidades de uma classe e restrições que se aplicam às classes. Então, nesse exercício, a alternativa correta seria a alternativa C de casa. Então, voltando, o diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete as lacunas a seguir. Os diagramas de classes apresentam os atributos e as funcionalidades de uma classe e as restrições que se aplicam às classes, ok? Vamos então para a nossa quarta questão. Nossa quarta questão, como que ela é? A construção de um software se assemelha muito à construção de uma casa, pois inicialmente se identifica classes gerais do sistema. Complete as lacunas a seguir. Uma classe é composta de atributos e operações. Os atributos e operações podem ser detalhados. Uma forma de detalhamento é a visibilidade. A visibilidade é uma das mais importantes detalhes que você pode especificar para atributos e operações. A visibilidade especifica que objetos de classe podem visualizar e utilizar os atributos e operações. Esse conceito na programação orientada a objetos é chamado de encapsulamento, que é uma forma do quê? De proteger e esconder detalhes de uma classe. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa C de casa: atributos, operações, visibilidade e encapsulamento. Tá? Então, vamos de novo. A construção de um software se assemelha muito à construção de uma casa, pois inicialmente se identifica classes gerais do sistema. Complete as lacunas a seguir. Uma classe é composta de atributos e operações. Os atributos e operações podem ser detalhados. Uma forma de detalhamento é a visibilidade. A visibilidade é um dos mais importantes detalhes que você pode especificar para atributos e operações. A visibilidade especifica que objetos de classes podem visualizar e utilizar os atributos e operações. Esse conceito na programação orientada a objetos é chamado de encapsulamento, que é uma forma de proteger e esconder detalhes de uma classe, ok? A pergunta 5 é: apresentam como vantagens ser extremamente confiáveis e eficientes. E o modelo de dados foi criado para possibilitar a representação de uma grande variedade de problemas, usando um conjunto de conceitos simples. O tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados, a descrição anterior se refere ao que, gente? O banco de dados é o que? Hierárquico, dados, distribuído, orientado a objetos ou relacional? Quando a gente fala de banco de dados, de gerenciamento de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente está se falando de banco de dados relacional, modelo entidade relacionamento. Então,
a resposta correta aqui é a alternativa E de escola relacional. Aqui, cada padrão possui uma finalidade, que é o que o padrão faz. Os padrões podem ter finalidade de descrição estrutural ou comportamental. Analise as asserções a seguir. 1. Padrões de criação se preocupam com o processo de criação de objetos. 2. Padrões estruturais lidam com a composição de classes ou objetos. 3. Padrões comportamentais caracterizam as maneiras pelas quais as classes ou objetos interagem e distribuem as responsabilidades. Agora associe exemplos de padrão às suas respectivas definições. Então, o composite, ele é do tipo 2, padrão estrutural, lidam com a composição de classes objeto. O observer é do tipo 3, padrões comportamentais caracterizam as maneiras pelas quais classes ou objetos interagem e distribuem responsabilidades. O FET, ele é do tipo 1, padrão de criação, se preocupam com os processos de criação de objetos. O mediator, gente, é do tipo 3, padrões comportamentais caracterizam as maneiras pelas quais os objetos interagem e distribuem responsabilidades. O facade é do tipo 2, padrão estrutural, lidam com a composição de classes ou objeto. E o último, o strategy, é do tipo 3 também, padrão comportamental, caracterizam as maneiras pelas quais classes ou objetos interagem e distribuem responsabilidades. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa C de casa, ok? E, por último, a gente vai para a sétima questão, onde a gente tem o seguinte ponto. Os requisitos culturais e políticos são específicos para os países onde o sistema será usado. No ambiente empresarial globalizado, as empresas estão expandindo seus sistemas para atingir usuários em todo o mundo. Relacione as colunas. A. Normas implícitas. B. Multilingües. C. Personalização. D. Legais. E aí a gente tem que associar A. As aplicações globais oferecem suporte aos usuários que falam ou escrevem idiomas diferentes. 2. A equipe de projeto precisa dedicar atenção aos requisitos, determinando quanto da aplicação será gerenciado por um grupo central e quanto será gerenciado localmente. Possuem e não são compartilhadas internacionalmente. Deve-se mencionar explicitamente suposições que diferem de um país para o outro. E 4, são impostos pela lei e regulamentos governamentais. Então, a gente tem que associar. As normas implícitas, ela está associada a muitos países possuem e não são compartilhadas internacionalmente. Deve-se mencionar explicitamente suposições que diferem de um país para o outro. A B, que é a multilingües, são aplicações globais, oferecem suporte aos usuários que falam ou escrevam em idiomas diferentes. A C, que é a personalização, tem a ver com a segunda. A equipe de projeto precisa dedicar atenção aos requisitos, determinando quanto da aplicação será gerenciada por um grupo central e quanto será gerenciado localmente. E a D, legais, são impostos pelas leis e regulamentos governamentais. Gente, então por hoje, né, a ideia era passar esses exercícios aí, e aí eu vou publicar isso também no AVE, no grupo de vocês, para que vocês tenham esse processo aí, para que vocês possam estudar, ok? E aí, qualquer dúvida, eu sigo à disposição de vocês aí, ok? Uma boa noite a todos. Thales. Thales, você está me ouvindo? Thales, você está me ouvindo?
Thales. Oi, professor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Assim, Tá. Você estava acompanhando aí o que eu estava falando? não, então, só agora, na hora que você me chamou, que eu ouvi. Eu tava não ouvindo, não. Tá, porque eu fiz aqui, eu passei uma revisão, eu já deixei ela toda corrigida aí e eu vou te passar ela, e aí você é, executa aí e a gente corrige novamente. Espera só um minutinho, tá? Beleza. Onde que tá? No Ava? Não, eu tô mandando, vou mandar no grupo de vocês. Ah, beleza, então. Assim todos os alunos têm acesso. Eu vou ao banheiro rapidinho, tá? Mas tô ouvindo. Eu vou mandar, eu vou pedir para você fazer essa revisão, e aí agora são 19h40 e 45, às 20h10 a gente corrige, ok? Isso aí é pra prova, já pra estudar pra prova, correto? Isso. Já mandei lá no grupo, tá? Thales, eu já deixei lá. Fico esperando você executar. E às 8h15 a gente corrige, ok?
Você mandou, professor? Estava no banheiro. Oi, eu já mandei. Eu mandei no grupo de vocês. Aí você pedi para você responder aí até as 20h15 e a gente faz a correção. Cadê? Não tá aqui, não. Só mandou o link, só. Deixa eu ver. Não foi pra gente, não, Mandei. professor. Ó, vou dar um oi pra você lá no grupo. Ó, mandei aqui. Pera aí. Tô me conectando lá de novo. Vamos ver, pera aí. Uhum. Qual que é seu e-mail, Thales? Vou Thales? mandar. Vou mandar pra você. Tá vendo lá no grupo? Não, eu não tô. Eu acho que tá com algum problema que eu não tô conseguindo acessar o grupo. Me fala seu e-mail que eu te mando por e-mail e você manda pro grupo. Tá. Thales, meu nome, underline, caverne com 2 N's, @hotmail.com. Caverne@hotmail.com. Uhum. Não vai dormir tão cedo. Veja se você recebeu, Thales. Vou ver. O seu é o danieljesus@anguera.com? danieljesus@anguera.com? Professor? Espera só um pouquinho, eu tô vendo aqui por que não foi. Espera aí. Tá. É que eu tenho o seu e-mail aqui da Anguera. Se você quiser, eu te mando um oi lá. Não, por enquanto não. Deixa eu ver aqui por que não chegou aí para vocês. Espera aí. Eu mandei mensagem para você. Ah, aí, ó.
Você recebeu agora no WhatsApp meu mensagem. Vamos ver se agora vai. Vê se chegou aí. Foi. Agora foi. É o mesmo estilo da outra prova, né? Na B1, vai ser. Isso. Então, faz até umas. Agora faz até umas 8h20 e a gente corrige. O Gleison, eu também eu mandei lá no grupo, pega a lista de exercícios e faça, e eu vou corrigir para servir como revisão para a prova. Beleza, professor. Vou fazer aqui também ausentando. Já vem.
Pessoal, vamos corrigir. O Thales caiu? Gleison? Oi, professor, eu acho que ele caiu, hein? Né? Bom, vamos corrigir aí qualquer coisa, depois se ele voltar eu repasso. Beleza. Então, a primeira questão aí, ó, na modelagem orientada a objetos, existem 3 tipos de relacionamento. São eles, né, os que representam relacionamentos de dependência entre as classes, que relacionam classes gerais e específicas, e que representam relacionamentos estruturais entre os objetos. Quais são esses 3 tipos, respectivamente, né? Então, aí, a alternativa correta é dependência, generalização e associação. Então, na dependência, né, elas representam relacionamentos de dependência entre as classes, generalizações que relacionam classes gerais e específicas, e associação quando representam relacionamentos estruturais entre os objetos. Então, aí a alternativa B de bola. Você colocou B de bola também? Coloquei B de bola, professor. Beleza. Então, a segunda é: o diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete as lacunas a seguir. Classes são blocos de construção mais importantes em sistemas orientados a objetos. Uma classe apresenta um conjunto de objetos que possuem atributos e operações semelhantes. As classes são utilizadas para obter o vocabulário do sistema em desenvolvimento, podendo incluir abstrações que são parte do domínio do problema, assim como as classes que fazem uma implementação. Então, a alternativa correta, nesse caso, é a alternativa C de casa: objetos, atributos, classes e implementação. Também ficou correta a sua? Errei. Coloquei a E. Conexão. A conexão não é implementação, Beleza, beleza. tá? A 3, a correção é a seguinte: o diagrama de classes descreve as classes do sistema e os relacionamentos existentes entre elas. Complete a lacuna a seguir. Os diagramas de classes apresentam os atributos e as funcionalidades de uma classe e restrições que se aplicam às classes. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa C de casa: diagramas de classes, atributos, funcionalidades e classes. E essa daí também foi certo? Acertei, professor. Essa daqui sim. Ok. Então, a quarta questão é: a construção de um software se assemelha muito à construção de uma casa, pois inicialmente se identifica classes gerais do sistema. Complete as lacunas a seguir. Uma classe é composta de atributos e operações. Os atributos e operações, pode ver que ali já, logo na sequência, você já tem uma Já dica de denuncia, resposta, né? né? Podem ser detalhados. Uma forma de detalhamento é a visibilidade. A visibilidade é um dos mais importantes detalhes que você pode especificar para atributos e operações. A visibilidade especifica que objetos de classes podem visualizar e utilizar os atributos e operações. Este conceito na programação orientada a objetos é chamado de encapsulamento, que é uma forma de proteger e esconder detalhes de uma classe. Então, aqui é a alternativa C de casa: atributos, operações, como já estava respondido ali, visibilidade e encapsulamento, ok? Ok, Também foi acertei. certo? Acertei, professor. Agora, a quinta questão, ela diz o seguinte:
apresentam como vantagem ser extremamente confiáveis e eficientes. E o modelo de dados foi criado para possibilitar e a representar de uma grande variedade de problemas, usando um conjunto de conceitos simples. O tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados. A descrição anterior se refere ao quê? Quando a gente fala de sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente está falando do modelo entidade e relacionamento, onde a gente cria as tabelas e os relacionamentos entre elas. Então, a gente está falando do modelo relacional, que é o modelo entidade e relacionamento. Então, a alternativa correta aí é a alternativa E de escola. Também foi certo? Sim, foi certo. Agora vamos para a sexta pergunta aí. Cada padrão, né, possui uma finalidade, que é o que o padrão faz. Os padrões podem ter finalidades de criação estrutural ou comportamental. Então, pode ser criação, estrutura ou comportamento. E aí, baseado nisso, né, a gente tem o seguinte ponto. Padrões de criação, eles se preocupam com o quê? Com o processo de criação dos objetos. Os padrões estruturais, eles lidam mais com a composição das classes e dos objetos. E os comportamentais caracterizam as maneiras pelas quais as classes ou objetos interagem e distribuem responsabilidades. E aí, o que a gente tem? A gente tem cada um desses padrões, né? O Composite, Observer, Factory Method, Mediator, Facade e Strategy. Aí, aqui, a gente tem que dizer o que cada um faz. Então, no caso aí, o primeiro, né? O Composite, ele é do tipo estrutural. Então, é o 2. O Observer é do tipo 3, padrão comportamental. O Factory é do tipo 1, do tipo de criação. O Mediator também é do tipo 3, que é padrão comportamental. O Facade é do tipo 2, estrutural. E o Strategy é do tipo 3, comportamental. Então, ficou 2, 3, 1, 3, 2, 3. Então, a alternativa C de casa. Essa daí você também acertou? Marquei aí. 2, 3. Ah, tá. Você errou. Na verdade, você inverteu a terceira e a última, né? Então, é 2, 3, 1. Tá? O Factory Method é padrão, é de criação, tá? Ele se preocupa com a parte de criação dos objetos. E a sétima questão aqui os requisitos culturais e políticos são específicos para os países onde o sistema será utilizado. No ambiente empresarial globalizado, as empresas estão expandindo seus sistemas para atingir usuários em todo o mundo. Aí a gente tem que relacionar as colunas, né? Normas explícitas, multilingües, personalização e legais entre. As aplicações globais oferecem suporte aos usuários que falam ou escrevem idiomas diferentes. Então, esse daqui já, obviamente, já fica mais claro que ele está ligado ao que? A muitos países. Ó. Muitos países possuem e não são compartilhadas internacionalmente. Deve-se mencionar explicitamente suposições que diferem de um país para o outro. Então, a alternativa a é ligada ao item 3. A B, multilinguagem, é o A1, né? Aplicações globais que oferecem suporte aos usuários que falam ou escrevem idiomas diferentes. Então, A é 3, a B é 1. A personalização tem a ver com a equipe de projeto precisa se dedicar a atenção aos requisitos, determinando quanto a aplicação será gerenciada por um grupo central ou por um grupo local. Então, a C é ligada a 2. E a D de dados legais são o quê, gente? Questões legais, elas estão ligadas ao quê? Aos impostos, são coisas impostas pelas leis e regulamentos governamentais, né? Por exemplo, como você tem que mudar uma regra de imposto, um cálculo específico. Por quê? Porque é uma questão legal daquele país. Então, ficou atrelado ao seguinte: A é A3, a B A1, a C A2 e a D A4.
Então, ficou a alternativa D de dado. Também conseguiu aí, Cleison? Consegui associando aqui, porque eu não manjava muito não, pela lógica. Ah, sim. Bom, então é isso. Acho que a princípio aí para prova. Então semana que vem, né? Só para reforçar aí. Semana que vem a gente tem a nossa prova. A prova vai ser realizada no dia 18. A gente começa às 19 horas. Então eu fico das 19 às 19h30 na sala para tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida para acessar, para ter algum problema de acesso à prova. E aí vocês podem lá acessar, vai estar dentro do AVA, na unidade 1, seção 1, vai ter lá o link da prova disponibilizado, tá bom? A prova ela consiste em 16 questões, sendo que cada uma delas vale 250 pontos, ou seja, você vai ter um total de 4.000 pontos nessa prova, ok? Acho que é isso, Cleison. Acho que por hoje eu vou liberar você e aí qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida aí quando você estiver estudando, estiver próximo da prova, se você quiser questionar alguma coisa, eu estou disponível aí no WhatsApp para o que vocês precisarem. Tranquilo, professor. Boa noite aí para você. Tá bom? Boa noite, até mais. Até mais. E aí estuda também na prova aí a unidade 3 e a unidade 4, tá? Do AVA, que aí basicamente a prova ela se resume a essas duas sessões aí. Beleza. Ok? Então tá bom, obrigado, viu? Falou, tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.